Você já se perguntou por que estamos aqui? Por que vivemos, trabalhamos e amamos, mesmo sabendo que, um dia, tudo isso vai desaparecer sem deixar rastros? E se, no fundo, a vida não tiver sentido algum? Para muitos, essa ideia seria assustadora. Mas para Albert Camus, ela é libertadora. Bem-vindo ao absurdismo. Albert Camus, escritor, filósofo e dramaturgo franco-argelino, foi um dos pensadores mais influentes do século XX. Embora ele rejeitasse o rótulo de filósofo, suas reflexões mudaram a forma como encaramos a vida e o significado da existência. No centro de sua obra está a ideia do absurdo. Mas o que exatamente é isso? É o choque inevitável entre duas forças. De um lado, nós, seres humanos, com nossa necessidade desesperada de encontrar sentido em tudo o que fazemos. Queremos saber por que estamos aqui, o que tudo isso significa e qual é o propósito final da vida. Do outro lado, está o universo, silencioso, indiferente, sem nenhuma explicação ou razão para oferecer. O absurdo nasce desse confronto, do fato de que a vida não responde às nossas perguntas mais profundas, mesmo quando gritamos por respostas. E agora vem a grande questão: o que fazer diante do absurdo? Para Camus, existem 3 respostas possíveis, mas apenas uma delas realmente nos liberta. A primeira resposta, que é a mais comum, é tentar escapar. Isso pode acontecer de muitas formas. Algumas pessoas se voltam para a religião, que oferece narrativas que prometem um significado maior e um propósito divino para tudo. Outras buscam respostas em sistemas filosóficos ou ideologias que impõem um sentido à vida. Mas Camus critica essas fugas. Para ele, essas soluções são como uma espécie de ilusão, elas nos afastam da realidade do absurdo ao invés de nos ajudar a enfrentá-lo. A segunda resposta é ainda mais radical: o suicídio. Para algumas pessoas, o absurdo é tão insuportável que parece não haver alternativa a não ser desistir da vida. Mas Camus rejeita essa opção de forma veemente. Ele acredita que desistir da vida é uma forma de evitar o confronto com o absurdo. E aqui entra uma de suas frases mais provocativas: no apego de um homem à sua vida há algo mais forte que todas as misérias do mundo. Mesmo em meio às dificuldades, há algo em nós que nos empurra para seguir adiante, que nos conecta ao simples ato de existir. Isso nos leva à terceira resposta, a revolta. E é aqui que o absurdismo realmente brilha como uma filosofia de vida. Revoltar-se, para Camus, significa aceitar que a vida não tem sentido intrínseco, mas escolher viver mesmo assim, com intensidade e autenticidade. É um ato de desafio, quase de coragem, em que abraçamos o absurdo e criamos nossa própria maneira de existir. Camus ilustra essa ideia de forma brilhante em seu ensaio O Mito de Sísifo. Ele recorre ao mito grego de Sísifo, aquele condenado pelos deuses a empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar de volta ao chão. A princípio, parece uma metáfora de desespero, um esforço interminável e sem propósito. Mas Camus nos surpreende. Ele nos convida a imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque, ao aceitar sua condição e focar no ato de empurrar a pedra, Sísifo encontra liberdade. Ele não precisa de um significado maior, ele vive plenamente no presente. E é isso que Camus nos propõe. No dia a dia, o absurdismo nos ensina a olhar para a vida de forma diferente. Não precisamos de um grande propósito ou de respostas definitivas para encontrar alegria. Podemos apreciar as coisas simples, um pôr do sol, o sabor de uma refeição, o riso de alguém querido. Essas experiências, por menores que pareçam, são profundas quando vividas com autenticidade. Além disso, o absurdismo nos dá uma liberdade criativa. Se a vida não tem um significado pré-definido, então somos livres para criar o nosso próprio sentido. Camus expressa essa ideia em outra frase marcante: quanto menos sentido tiver a vida, melhor vivida será. Quando paramos de buscar explicações absolutas e simplesmente vivemos, abraçando cada momento, a vida se torna mais leve, paradoxalmente, mais significativa. Albert Camus nos deixou um legado poderoso e provocativo. Ele nos lembra que o absurdo não é algo a temer, mas algo a aceitar. Não é uma maldição, mas um convite à vida.
Aceitar o absurdo é aceitar que o universo não tem significado intrínseco, mas que isso não nos impede de viver com paixão, autenticidade e alegria. No fim, o que Camus nos ensina é simples e profundo: o absurdo não é o fim, mas o começo. É uma oportunidade de olhar para o universo, reconhecê-lo como ele é, e ainda assim dizer: eu escolho viver. Então, viva como Sísifo. Empurre sua pedra com coragem, crie sua própria história, e encontre sua razão para sorrir diante do mundo.